Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? De antemão, não esqueça de deixar o seu like, apenas visualizações não é suficiente, ok? Deixe o seu like. Se você gostaria que o canal crescesse um pouquinho mais, né? E gostaria que eu melhorasse nos conteúdos e, por que não dizer até mesmo na qualidade dos vídeos, então deixe o seu like. Não gostou do vídeo? Deixe o seu não gostei também, tá bom? Sem problema algum. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, eu gostaria de finalizar, tá bom? Essa minha pequena série acerca das caricaturas que as pessoas fazem do calvinismo. E para esse vídeo último eu gostaria de destacar que é feito frequentemente essa caricatura, né? Que diz o seguinte: se Deus é soberano, né? Absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas, como ensina os calvinistas, né? E também, se tudo já está predestinado, logo nós somos robôs. Logo nós somos verdadeiras marionetes. Afinal de contas, tudo já está predestinado, né? Deus é soberano assim, então nós estamos isentos de responsabilidades humanas. Aí que tá. Por quê? Porque nós não conseguimos conciliar. Nós sabemos que está lá na Escritura. Nós sabemos que a Bíblia enfatiza tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Negar a responsabilidade humana seria negar a própria Escritura, tá bom? Então nós enfatizamos essas duas verdades porque são bíblicas. E se a Bíblia enfatiza, logo nós cremos, ok? Então a Bíblia tanto enfatiza a soberania quanto a responsabilidade humana. Como conciliar, nós não sabemos, ok? Alguns textos que destacam a soberania de Deus, ok? Preste atenção e depois confira na sua Bíblia. Alguns textos. 1 Crônicas 29, 10 ao 12. Jó 42, 1 e 2. Salmos 115 e 3. Salmos 135 e 6. Isaías 14, 24 e 27. Jeremias 32 e 17. Daniel 4 e 35. Atos 17, 26. Romanos 9, 15 e 16. São textos que destacam com muita clareza acerca da soberania exaustiva de Deus, ok? Essa é a primeira verdade escriturística. Segundo, textos que destacam a responsabilidade do homem. Veja bem, alguns textos. Ezequiel 18, 27 e 28. Ezequiel 33, 18 e 19. Mateus 24, 13. João 3 e 18. João 12, 48. Atos 2 e 38. Romanos 2, 6 a 8. Romanos 6 e 12. Portanto, são duas verdades bíblicas. Como conciliar? A mente do homem não consegue aquilatar essas duas verdades bíblicas. Mas que está na Escritura, está. Ok? Nós não podemos negar esses fatos. Agora entendam, meus irmãos, para elucidar um pouquinho a nossa compreensão aqui e o nosso comentário, veja bem o que diz o teólogo, né, um dos mais conceituados da atualidade, teólogo calvinista, chamado Wayne Grudem. Em seu livro Teologia Sistemática, página de número 317, diz Grudem: o fato é que Deus coopera em toda ação com as coisas que foram criadas, direcionando suas características distintas para levá-las a agir como o fazem. Eu vou tentar clarificar aqui esse ponto de Grudem. Existe algo dentro da teologia reformada que nós chamamos e gostamos de fazer a distinção de causas primárias e causas secundárias. O que seria isso, PH? Causas primárias, digamos que é o iniciador do movimento, enquanto que causa secundária, por sua vez, é a peça que precisa ser movimentada, ou que irá ser movimentada. Deixa eu clarificar um pouquinho melhor. Pense numa simples ilustração de um lenhador e de um machado. O lenhador é a causa primária, o machado, por sua vez, é a causa secundária. O lenhador é a pessoa que irá fazer o movimento. O machado, por sua vez, é a peça que irá ser movimentada. Mas note que o machado só irá trabalhar, só irá fazer cortes. Por quê? Porque o lenhador fez isto. Mas o lenhador trabalhou de acordo com a própria natureza do machado. Assim é Deus e o homem. Deus é o lenhador e o machado é o homem, a causa primária e a causa secundária. Note que o machado pode não ter cortes, né? Pode não estar afiado, né? Ele vai fazer cortes
vai praticamente não fazer cortes, ou quando muito, ele não vai cortar absolutamente nada. Por quê? Porque essa é a natureza do machado. Percebe que Deus age e atua no homem de acordo com a sua própria natureza. Isso concorda com o comentário de Gruden, né? Quando ele diz que Deus direciona as características distintas dos homens, né, para levá-los a agir como o fazem. Ou seja, Deus não força o homem a agir para pecar. Na verdade, ele proíbe o pecado, né? Mas ele age e move o homem, digamos que Deus atua nos bastidores, tá bom? E ele atua no homem de acordo com a sua natureza e de acordo com as suas vontades. Ok? Afinal de contas, a natureza do homem é caída e corrompida pelo pecado. Então Deus usa, inclusive, o próprio pecado do homem para fins maiores e melhores que resultarão num bem maior e na glória do seu nome. Percebe? Então, o homem antes da conversão, ele age de acordo com a sua natureza, isto é, com a sua natureza caída e corrompida pelo pecado. E Deus atua nesse sentido, ok? E o homem pós-conversão, ele vai agir também de acordo com a sua natureza, agora a sua natureza em Deus, a sua nova criação em Deus. Então Deus vai agir de acordo com essa nova natureza que ele recebeu do próprio Espírito de Deus. Percebe que Deus não obriga ninguém a fazer, mas Deus atua e move o homem de acordo com a sua própria natureza. Ok, meus irmãos? Eu acho interessante nós atentarmos. Gruden, ainda em sua teologia sistemática, agora na página de número 321, ele diz assim: a direção providencial de Deus como causa primária, invisível, nos bastidores, não deve nos levar a negar a realidade das nossas escolhas e ações. Muitas e muitas vezes as escrituras afirmam que nós realmente causamos o acontecimento dos eventos. Somos importantes e somos responsáveis. Temos escolhas de fato. E essas são escolhas reais, que promovem resultados reais. Gruden ainda continua. Deus é responsável pelo acontecimento de todas as coisas, mas, reticências, ok? Ele o faz de tal forma que confirma, de alguma maneira, a nossa capacidade de fazer escolhas determinadas e responsáveis, que têm resultados reais e eternos, e pelas quais somos responsabilizados. As Escrituras não nos explicam exatamente como Deus alia o seu controle providencial com as nossas escolhas determinadas e importantes. Entretanto, em vez de negar um aspecto ou outro, simplesmente porque não podemos explicar como ambos podem ser verdadeiros, devemos aceitar ambos na tentativa de sermos fiéis ao ensinamento de toda a Bíblia. Percebe? São duas verdades, nós não conseguimos conciliá-las, mas são verdades porque estão nas Escrituras. Veja bem, meus irmãos, um caso bem interessante, curioso, né? Talvez o exemplo mais clássico e claro nesse sentido, do profeta Jonas. Vocês sabem que Jonas desobedeceu, fugiu para Tarsis, né? A ordem era para ir para Nínive. E ele desobedece. Uma grande tempestade começa a vir sobre todos os marinheiros, né, do navio em que estava Jonas, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar-se. E o texto bíblico nos informa exatamente que quando Jonas foi despertado do sono, né, a tradução da Septuaginta, ou da Septuaginta, né, no grego, diz exatamente isso, que Jonas dormia e roncava. O mar agitado, o navio ponta a despedaçar-se, ele não estava nem aí. Mas a Bíblia diz que os marinheiros o despertaram e Jonas explicou toda a situação e eles o lançam ao mar. Note que Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros. A Bíblia diz no livro de Jonas que foram os marinheiros que os lançaram, ou que o lançou Jonas no mar. Mas Jonas, em oração, vai dizer que foi Deus que o lançou ele no mar. Percebe que Deus estava no controle, afinal foi Deus quem ordenou ele ir para Nínive, foi Deus quem enviou a tempestade, foi Deus que depois enviou um grande peixe, e foi Deus, a Escritura é muito clara dizendo que foi Deus que o lançou ele no mar. Isso é soberania absoluta. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também fala sobre a responsabilidade dos marinheiros lançando Jonas no mar. Percebe? Deus usou
a natureza dos homens para lançar Jonas no mar, usou as responsabilidades deles de modo que elas não foram isentas. Jonas foi lançado no mar pelos marinheiros, mas foi Deus que o lançou. Percebe? Isso é um exemplo muito claro, ok? A Bíblia também destaca em textos tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Veja bem, Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, observe, mas o Senhor determina os seus passos. Note, em Provérbios 16:9, o proverbista ele realça e destaca essas duas verdades apenas no mesmo texto. Ele destaca tanto o homem é responsável quanto Deus é soberano e determina as suas escolhas. Deus, o proverbista está dizendo que Deus determinou o que o homem vai fazer, mas note que o texto bíblico diz que nós é que planejamos as nossas vidas, que nós é que tomamos as decisões e assim por diante. Em Provérbios 19:21 também, um outro texto bem interessante que realça essas duas verdades. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Note, mais uma vez, a Bíblia diz que o homem é que faz os seus planos. O homem é que traça as suas escolhas, mas observe que é de acordo com seus próprios desejos. Mas esses textos, ou melhor, esse desejo e essa responsabilidade do homem, conforme o proverbista aqui, elas são planos que são perfeitamente compatíveis com os propósitos soberanos de Deus. Eu gostaria de destacar mais um texto, João 6:37. Diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Note, texto conhecidíssimo, né? Note que aqui Jesus está destacando tanto a soberania quanto a responsabilidade do homem. O texto está dizendo assim, observe, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Aqui há um destaque na eleição divina. Aquele que o Pai me der virá a mim, realçando que Deus tem os seus eleitos antes mesmo da criação do mundo. Mas note que o texto não para por aí e diz assim: e quem vier a mim. Observe, há eleição, há eleitos, mas o texto diz: quem vier a mim. Ou seja, eles vão escolher crer em Cristo. Eles não foram forçados, eles não foram colocados uma corda no seu pescoço, né? O texto diz que eles virão a Cristo, eles crerão em Cristo, eles escolherão ir até Cristo. Note, a soberania de Deus é uma verdade bíblica, mas a responsabilidade humana também é. E a Bíblia não demonstra isto com clareza como nós conseguiremos conciliar. Afinal de contas, a mente de Deus é uma mente inefável. É por isso que Paulo em Provérbios, ou melhor, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, a partir do verso de número 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente desse Deus? Pergunta Paulo. E a resposta, obviamente, é: ninguém conheceu. A nossa mente não consegue aquilatar os propósitos eternos de Deus. Diante do texto bíblico não conseguimos conciliar muitas coisas. E devo lhes assegurar, quando uma doutrina é fácil de ser entendida, você julga ela através de coerência, através da razão, da lógica humana. Olha, essa doutrina não consegue se conciliar com o contexto ou com o existencial humano. Ela foge da nossa capacidade de pensar, né? Mas essa doutrina, pela lógica, tem mais coerência, né? Note, quando uma doutrina é fácil de ser entendida, fácil de ser assimilada, fácil de ser perscrutada, pode ter certeza que ela tem grande chance de ser uma heresia. Quando uma doutrina, meus irmãos, é complexa, é difícil de ser entendida, ok? E foge da nossa razão ou do existencial humano, pode ter certeza que essa doutrina
é bíblica. Por quê? Porque a mente de Deus é eterna e a nossa mente, por sua vez, é limitada. Ok, meus irmãos? Não esqueça de novo de deixar o seu like e verificar a sua inscrição aqui no nosso canal. Tá bom? Abraço.